Zá, tudo bem? 8 de outubro de 2025, segunda semana, segunda quarta-feira do mês de outubro. Bom dia, bom dia. Eu sou a Sônia Beth, astroterapeuta, e estou aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Madrugada Astral. Bom dia para você que está acordando agora, que vai trabalhar, né? Muita gente acorda cedo mesmo para ir trabalhar, né? Então, bom dia, que você tenha um ótimo dia. Bom dia para você que já está na rua, aguardando o seu coletivo, que você seja iluminada e você seja protegido de todo mal. Que você vá para o seu serviço e que você volte para casa protegido, tá? Bom dia para você que está no coletivo, bom dia para você que está no seu carro, bom dia para você que está voltando para casa depois de uma noite de trabalho e bom dia para você, cabeção, que não conseguiu dormir. Tá? Muito problema, né? Quando a gente tem muito problema, a gente não dorme, né? A gente não dorme. Euri, lindinho, beijo para você. Muito obrigada pelo apoio, viu? Bom, o propósito do nosso programa é justamente relembrar, né, essa grandeza que existe dentro da gente, que é o masculino e o feminino sagrado, tá? E não só reconhecer a existência dessas duas polaridades dentro da gente, mas fazer o máximo para fazer uma integração, né? Dessa força de doação e dessa força de recepção. Né? Dessa emanação, né? Algo que recebe e emana para o externo e o outro que recebe ali, vai colocar ali dentro da sua alma, dentro do seu coração e vai nutrir e vai dando a forma daquela energia que a gente recebeu, porque matéria nada mais é do que energia condensada, né? Quem passa a energia é o masculino, é a polaridade masculina. Quem recebe essa energia é a polaridade feminina e começa, então, a haver essa condensação dessa energia, formando tudo o que acontece na nossa vida, formando tudo o que acontece no nosso mundo, né? Então, essa é a proposta, é o propósito do nosso trabalho, é a gente conversar sobre isso, trazer vários posicionamentos, pensamentos de escritores, de pensadores sobre esse assunto, seja no plano científico, seja no plano espiritual, para a gente, sabe, entrar em contato com essa informação, introjetar, fazer aquela análise, né, aquela análise pessoal e permitir, né, permitir que essa plantinha cresça dentro do nosso coração, tá? Porque vai fazer bem para todo mundo, vai fazer bem para a gente, vai fazer bem para a nossa família, vai fazer bem para todas as nossas relações. Buscar essa integração do masculino e do feminino sagrado que existe na gente. E hoje nós temos aniversário. Viva! Viva aniversário! Luíse Reis, se ela tivesse com a gente, ela estaria fazendo hoje 99 aninhos. Olha que interessante, né? Luíse Reis, uma grande curadora, uma libriana, grande curadora, e eu gostaria de comentar um pouquinho, sabe, sobre a vida dela, sobre o mapa astrológico dela, sobre a proposta de vida e sobre esse trabalho maravilhoso que ela desenvolveu, né? Nos ajudando a reconhecer a importância de pensar bonito. Olha que coisa linda, maravilhosa. Pense bonito, porque é através do pensamento que você cria, que você molda, que você forma o seu futuro. Olha só. E pensar bonito, eu me lembro de uma orientadora que eu tive, porque eu passei vários anos no espiritismo, né? E eu tive uma orientadora, a dona Marta Galego Tomás, uma ótima orientadora, uma Ariana, né? Ariana brava pra caramba, né? Trabalhadora, né? Trabalhadora. E eu vejo hoje, né? Eu vejo hoje que o tripé do ensinamento dela, dessa condução de pessoas que estavam com ela no campo espiritual, era baseado no pensamento,
Então, ela falava para a gente, pense bonito, pense bonito. Quando ela via que a gente estava meio, né, danadinha, pense bonito. Isso é, comece a criar, através do seu pensamento, um presente e um futuro positivo na sua vida, que eu acho que é muito o que a Louise Hay traz no seu método de cura. Então, a dona Marta, ela trabalhava muito com isso, ela trabalhava com o pensamento, com a questão do pensamento e com a questão do estudo, principalmente dos estudos espíritas, né? André Luiz, Chico Xavier, então, muito interessante. Um outro tripé era o passe, era a doação de energia, tá? E um outro pé desse tripé era a questão do evangelho, né? Então, foi no mundo espírita, foi nesse grupo espírita que eu entrei em contato com o evangelho. Na realidade, eu comecei a ir para esse grupo por causa do evangelho. Eu ia no evangelho, era evangelho público, sexta-feira à noite. E eu ia para esse evangelho porque eu sentava, ouvia. Então, não se falava em diabo, não se falava disso, não se falava daquilo. Um grupo sentado à mesa, lia-se uma parte do evangelho e cada um comentava aquela parte do evangelho segundo a sua visão, né? E era muito rico, era uma reunião muito rica, porque você ouve, né, aquela parte do evangelho, você ouve o que cada um comenta sobre aquele evangelho, e daí você sai dali bem nutrido. Eu saía dali bem nutrida mesmo, pensando no que eu tinha ouvido, sabe? Nessa energia que eu tinha recebido, porque era sensacional. E ficava, então, com aquela energia na semana inteira, aguardando a próxima sexta-feira para retornar e me alimentar novamente com o Evangelho. E muito legal mesmo, sabe? Sem o Evangelho, não é esse. Hoje eu vejo as pessoas falando de Evangelho, hoje eu falo, gente, pelo amor de Deus, esse Jesus que as pessoas estão trazendo hoje é um Jesus completamente diferente daquele Jesus que me apresentaram, que me deu tanta força, que me deu tanta, sabe, entendimento e força para vencer as dificuldades da vida. Agora, esse Jesus que estão apresentando hoje, eu falo, gente, de onde tiraram esse Jesus? De que cabeça nasce esse Jesus de hoje que não dá para entender, sinceramente não dá para entender, né? E o meu Jesus é aquele que eu recebi, né? Que eu recebi no grupo espírita e que me ajudou muito, que me alimentou muito. Bem diferente desse Jesus que é veiculado nos dias de hoje. Infelizmente as pessoas estão deturpando, no meu ponto de vista, me desculpe, deturpando os ensinamentos e esse arquétipo, vamos dizer assim, de bondade, de elevação que Jesus mostrou para a gente. Precisamos tomar cuidado, tá? Então, precisamos tomar cuidado e perceber. Essa informação, ela mexe com a gente de que maneira? A gente se sente mais confortável, a gente se sente mais forte, ou a gente se sente preso e a gente se sente temeroso por algo que colocaram na nossa cabeça, tá? Então, eu acho que é isso que fica. Então, hoje é dia 8 de outubro, né? 8 de outubro de 2025. Agora são 5 horas da manhã, o dia amanhece às 5 horas e 43 minutos, com o Sol no segundo decanato de Libra, a Lua no primeiro decanato de Touro e Mercúrio no primeiro decanato de Escorpião. Veja só. Então, nós temos aí hoje, né? Nós temos a possibilidade, o Sol em Libra. Geralmente, as pessoas que nasceram no segundo decanato do signo de Libra são pessoas mais introspectivas, são pessoas mais pensativas, são pessoas que gostam mesmo de aprofundar no conhecimento e elaborar uma teoria, né?
E então a gente tem esse recurso do Sol em Libra e a gente tem uma oposição da Lua com Mercúrio. Lua, emoção, sentimento, Mercúrio, pensamento, né? Então a gente pode, no dia de hoje, a gente pode enfrentar o primeiro desafio do dia de hoje, que é esse embate, né, entre emoção e pensamento. Minha emoção que é uma coisa, meu sentimento que é uma coisa e o meu pensamento que é outro, né? E então, se a gente se você vivenciar esse embate, né, é importante, sabe? Prestar atenção, né? Prestar atenção no que você está sentindo, no que você está pensando, verificar se esse pensamento, essa crença que você está alimentando, se ela realmente é algo sua ou algo que foi colocado na sua cabeça. E a proposta desse embate é a gente perceber que a colaboração é algo muito importante na nossa vida, né? Nós somos incentivados a competir e deixamos de lado muitas vezes a colaboração de lado. Então, se você tiver a oportunidade de colaborar ou de prestar assistência a alguma pessoa, faça isso, sem esperar retribuição. Esse é o ponto, sem esperar retribuição. Porque muitas vezes quando a gente ajuda uma determinada pessoa ou presta colaboração, a pessoa não tem condições ou ela não chegou naquele nível de agradecer, de ser grata ao que recebeu. Ou, muitas vezes, a gente pensa que a gente está ajudando e a gente está invadindo a vida da outra pessoa, né? Então, daí a gente recebe um pontapé, a pessoa briga com a gente, que aí você fala, poxa, mas que pessoa mais ingrata. Não é que muitas vezes a gente movida por aquele, sabe, por aquela necessidade de ajudar, de prestar assistência a outra pessoa, a gente acaba invadindo a vida da outra pessoa, né? A gente acaba invadindo e fazendo coisas que não deveria fazer. Então, vamos com calma, vamos prestar bem atenção, né? Vamos verificar se realmente a pessoa quer ajuda, né? No nosso trabalho de benzimento à distância, a Cris Menberg, ela passa uma coisa muito importante para a gente. Nunca faça o seu benzimento para uma pessoa que não pediu ou que ela desconhece. Se você quiser prestar esse serviço, peça permissão para a pessoa. Olha que legal, né? Peça permissão para a pessoa, para que aí sim, se ela aceitar, daí você faz o benzimento de uma forma ética, né? De uma forma mais elegante, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente vai prestar assistência, antes da gente ser, né, movido por aquele ímpeto, vamos conversar com a pessoa, vamos ver se realmente ela quer ser ajudada. No xamanismo também a gente recebe essa informação, viu? A gente recebe essa informação de pergunte para a pessoa se ela quer ser curada. Pergunte para a pessoa se ela quer seguir um outro caminho. Se ela seguir, tudo bem, você está junto. Se ela não quiser, a vida é dela e o caminhar é dela, né? E muitas vezes a gente pode estar errado, a gente tem que levar isso em consideração. Então, e nós estamos já na semana da lua cheia e precisamos entender que estamos no momento de colher o que plantamos nos nossos últimos 15 dias, tá bom? Então é essa a vibe astrológica de hoje. Bom, e hoje a Luísa Hay, né? A Luísa Hay, ela nasceu nos Estados Unidos em 1926. Ela estaria, se ela estivesse com a gente hoje, ela estaria completando 99 anos. A Luísa Hay, ela é uma libriana, nasceu com o Sol em Libra, Lua em Escorpião, né? Então ainda na fase da Lua Nova, e o ascendente em Leão, né? E o que eu achei interessante no mapa da Luísa Hay é que se eu for colocar, né, verificar essa configuração do mapa astrológico dela, e existe uma
uma técnica astrológica que a gente coloca os planetas segundo a sua dignidade. Então, a gente encontra uma hierarquia dos planetas, né? Nesse grupo de planetas no dia que ela nasceu, na hora que ela nasceu e na cidade que ela nasceu. Então, essa posição dos planetas nos permite verificar qual é o planeta nesse momento que tem mais força e que comanda praticamente todo o grupo, né? Todo aquele sistema. Porque o Sol, no nosso mapa, ele é o rei, tá? Ele é o rei. Mas se a gente for verificar na nossa história e no nosso dia a dia, nem todo rei comanda. Não é verdade? Nem todo rei comanda. Ele está ali naquela posição, por algum motivo, ele está com aquela função, mas ele não tem aquela soberania, né? Ele não comanda totalmente o seu reino. Acontece isso ou não? Acontece, né? Então, é o rei libriano desse dia. Esse rei libriano, tudo que ele faz a serviço de Vênus em Libra, porque nesse dia Vênus estava passando por Libra, no primeiro decanato de Libra. E Vênus, nesse dia, controlava o mapa todo. Né? Por quê? Porque nós temos Vênus em Libra, que ela está bem forte, bem dignificada. Vênus representa aquele nosso lado de beleza, de harmonia, né? E Libra é um signo do elemento ar, mental. Né? Então, se eu unir Vênus a Libra nesse primeiro decanato, eu tenho uma condição, eu posso entender que a Louise Hay, quando ela nasceu, ela recebeu essa força de unir a beleza, de unir a harmonia, a integração mental, que praticamente é a base do processo de cura dela. Né? O que ela fala para a gente? Olha, presta atenção no que você pensa. Você pode controlar o seu pensamento, não é o seu pensamento que te controla. O amor é muito importante, Vênus, né? O perdão é muito importante. O auto-perdão é muito importante e entrar nessa vibe de perdão. Perdão para você mesmo, lembrando que quando a gente perdoa, a gente pensa que a gente está perdoando as outras pessoas, na realidade a gente está se libertando. Você está entendendo? Tá aquela coisa assim, olha, tudo bem, você fez, então a lei do karma está aí, porque a gente sabe que existe, né? A lei do karma, tudo que eu faço volta para mim de uma forma intensificada, é como se fosse um bumerangue, eu atiro e volta para mim, não sei quando, mas volta, né? Mas volta. Então, tudo que eu faço é a lei do karma, a lei da causa e efeito e a lei do bumerangue. Eu solto e volta para mim, né? Então, ela fala, a partir do momento que eu perdoo, eu estou me libertando daquela energia negativa. Né? E com isso eu posso seguir a minha vida de uma forma mais tranquila. Então, quer dizer, para mim, esse método de cura da Louise Hay, que inclusive no mapa dela ela tem o Quiron lá em cima, então quer dizer, o Quiron na astrologia representa o curador ferido. E a gente vai ver que na história da vida dela, que você pode até encontrar no finalzinho do livro, Você Pode Curar Sua Vida, você vai ver que ela escreve ali no final desse livro, ela faz uma descrição da vida dela desde quando ela era criança. Né? Então, ela tem esse curador ferido bem no alto do mapa, em Touro, né? Touro é um signo do elemento terra e quem rege Touro é Vênus, né? Olha a Vênus aí. Ela nasceu com o Sol em Libra. Quem rege Libra é Vênus, então podemos dizer que esse Sol, essa consciência, essa possibilidade de trazer a consciência, a beleza, o equilíbrio através do pensamento, é o Sol trabalhando para essa Vênus em Libra, né?
Ela nasceu com o quê? Com Mercúrio em Libra. Mercúrio é a comunicação, Mercúrio é o pensamento, Mercúrio também faz parte desse elemento ar. Então, ele está trabalhando para quem? Mercúrio em Libra. Quem rege Libra? Vênus. Então, ele está trabalhando para Vênus, né? E ela também nasceu com Marte em Touro. Touro é um signo do elemento terra. Quem é que rege Touro? Vênus. Então, esse Marte também está trabalhando para Vênus. Então, você tem uma Vênus fortíssima, né? E uma Vênus, vamos dizer assim, mental, uraniana, com a possibilidade de trazer informações para a gente, ideias novas, totalmente fora daquele conceito que a gente tem, né? Que foi o que Louise Hay fez, gente. Foi o que a Louise Hay fez, né? Ideias inovadoras, um método diferente e tal, que estava talvez esquecido dentro da gente. Porque se a gente for verificar também, pesquisar o xamanismo, desde quando, né, os povos antigos não trabalhavam a questão do pensar bonito? Né? Vamos pensar bonito. Quando você percebe que você está entrando numa vibe triste, numa vibe de que cria só dificuldade na sua vida, um futuro horrível, porque o medo faz isso, né? Pense positivo, saiba que você pode controlar o seu pensamento. É você, somos nós que controlamos o nosso pensamento e não o pensamento que controla a gente. Signo de Libra, elemento ar. Quais são os signos do elemento ar? Libra, Gêmeos e Aquário, tá? Então, signos do elemento ar, vamos controlar o nosso pensamento e vamos, através do pensamento, criar um presente e um futuro bonito. Vamos moldar a nossa vida, que foi o que Louise Hay fez, né? Então, esse Vênus em Libra, nesse dia, nesse mapa, é hiper importante. Mas a Louise Hay, ela passou, nem tudo foi flores, né, na vida dela. Ela conta que ela nasceu numa família muito pobre, a mãe precisava trabalhar fora e o pai os deixou, a mãe se envolveu, né, se casou novamente, mas esse novo casamento, o padrasto dela, era muito, sabe, agressivo. E mesmo na infância, ela passou por abusos emocionais, abusos físicos e sexuais. Louise Hay, ela foi abusada sexualmente, né? E ela conta que ela estava com 5 anos, 5 anos. E o que eu achei interessante é que ela conta que, devido a essa situação, criou dentro dela uma culpa muito grande, né? E quantas vezes eu não ouço as pessoas falarem que muitas vezes sofreu um abuso sexual quando era criança e ouviu das outras pessoas da própria família: você é culpada, se você não fosse isso, não teria acontecido isso. Então, coloca uma culpa na pessoa. Ao invés de enfrentar o abusador, né, de separar o abusador da criança, vai contra a criança. Você foi culpada. Se você não tivesse feito isso, aquela pessoa não teria abusado de você. E isso aconteceu com a Louise Hay. Então, ela cresceu com essa culpa, né? Com essa uma baixa autoestima. E diz que quando ela estava na fase da adolescência, diz que era facilmente ela se doar, entregar o seu corpo para qualquer um, porque ela não tinha amor, ela não tinha respeito, ela não tinha autoestima, né? Engravidou, teve que colocar a criança para adoção. Passou um determinado tempo na vida dela, o que aconteceu? Câncer no colo do útero, tá? E daí ela começa todo um trabalho, a vida traz para ela todo um trabalho mental, onde ela vai perceber que aquele câncer também era resultado de toda essa dificuldade, de falta de perdão, de falta de amor com ela mesma, tá? E tudo mais. Então, quando ela começa a criar esse método de cura baseado na questão do pensamento, na questão das afirmações positivas, na limpeza emocional, na limpeza de padrões para que nós realmente alcancemos a cura. Ela fala, não adianta você fazer só
a cirurgia se você continua no mesmo estado mental e emocional. Amor, muito importante, e perdão é algo muito importante na nossa vida. Então, Luísa Reim, que você esteja em paz, que Deus te abençoe. Obrigada, Nanã. Obrigado, Baloaê. Obrigada, Uri. Obrigado a todos que estiveram no nosso programa. E vamos trabalhar essa questão do pensar bonito, tá? Beijo, até a próxima. Até o próximo programa. Tchau!